Graças a Deus. Continuamos juntos aqui. Sou o pastor Rolim e vamos meditando dentro desse contexto tão profundo, tão importante e tendo como base este livro sagrado. Criticado por muitos, lido por poucos, mal interpretado por muita gente, mas este livro tem verdades profundas. Palavra mais fé. A palavra acompanhada, acrescentada, misturada com a fé faz a diferença. Conforme escreveu o autor na carta aos Hebreus, capítulo 4, olha o que ele diz para nós. Muito interessante, muito profundo. Ele deixa claro aqui para nós. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Na verdade, o texto está dizendo, é um lamento. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, notícias novas, notícias de paz. Daqui vem o sentido de evangelion no grego, que são boas novas. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O autor aos Hebreus está se referindo ao povo judeu que saiu lá do Egito após 430 anos de cativeiro, gerações cativas, e caminhando o deserto afora, ouviram a palavra, mas não estava misturada à fé. Nada aconteceu. A fé aqui no sentido sensibilidade, no sentido vontade, no sentido inspiração, no sentido credibilidade. Eu preciso me predispor, eu preciso querer me predispor a crer. Isto é importante. Então, o conhecimento pelo conhecimento não faz muita coisa, não. Aliás, dizem os estudiosos que o cérebro humano tem capacidade para armazenar informações equivalentes a 3 bilhões de livros. Veja bem, o acúmulo de informação não gera paz. O mero acúmulo de informação não gera sabedoria. O mero acúmulo de informação não gera vida para ninguém. Precisa estar agregado algo mais. Conhecimento mais, saber mais, informação mais, information mais, fé. E esse texto, esse livro, embora escrito há cerca de, 2.000 anos atrás, muitos escritores aqui, outros um tanto mais, 3.000, e um livro que demorou pelo menos 1.500 anos para ser compilado por inteiro, cerca de 40 escritores, culturas diversas, escritores de posição social diversa, idiomas, linguagens. Então, mesmo assim, a gente encontra nesse livro, podemos encontrar nesse livro, essas verdades profundas. A palavra que muda a sua vida, a palavra que gera dentro de nós algo novo, a informação, ela tem que estar acrescentada da fé. A palavra misturada com a fé, ela gera vida. O livro por si só é um livro, mas este livro, as informações nele contidas, muda a vida, a essência, o ser, a partir
da intenção, da motivação, do conteúdo direcionado. Então, a fé, ela é a impulsionadora da vida. A palavra seria uma folha, mas a fé é a seiva da planta que faz a folha ficar verde, que faz o fruto amadurecer, desenvolver e amadurecer. A palavra é apenas a planta, mas a fé é a seiva. Guarde isso com você. Por isso que cursos e mais cursos e mais cursos por aí afora, terapias e métodos e ritos e 3 passos para trás, 3 passos para frente, nada disso. E saia um sorrisinho, fale, não, né? É além disso. É a palavra, a informação, a palavra revelada. Por isso que chamamos de palavra revelada, palavra rema, a palavra que vem misturada com a fé, aquilo que a tua alma grita, amarguras. Inclusive, nós encontramos aqui, eu fiz algumas anotações aqui, observe, há 3 inimigos no campo de batalha que nós nos encontramos. Estamos em guerra, estamos em batalha, neste mundo físico, nessa dimensão que nos encontramos, estamos em guerra. Pelo menos eu vou cognominar, eu vou identificar 3 inimigos. Os desejos, os meus desejos, as concupiscências. A Bíblia vai chamar de concupiscências da carne. Eu vou chamar de desejos e desejos. Os desejos não controlados, os desejos extintos, dos instintos naturais, os desejos insaciáveis. Esse é o inimigo número 1. E está aqui dentro, está dentro da sua mente. Você precisa fechar essa porta, você precisa controlá-lo, precisa manietar, você precisa dosar esses desejos. Mas então a fé não concede prazer a ninguém? Concede sim. É prazerosa. A fé racional, ela é prazerosa. Porque ela é racional, justamente porque estabelece limites dos desejos, quanto aos desejos. Ela estabelece fronteiras, até onde vou, até os limites, né? Do respeito, do considerar o outro, do entender o outro, do doar-se, do compartilhamento. Então, os desejos, por outro lado, incontroláveis. O hedonismo é terrível, é terrível. Não há amarras, não há limites. Então, não se deve viver prazer por prazer. Não. Prazer por prazer, não. Precisa o prazer estar vinculado à base de princípios, de respeito, de solidariedade, de compartilhamentos diversos. Então, 3 inimigos. Os desejos, o mundo enquanto sistema, porque nós somos abordados, somos atordoados, somos confrontados, somos obrigados a viver dentro de um sistema, em meio a um sistema manipulador, dominador, colonialista, em todos os aspectos, nos aspectos financeiros, no aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto espiritual. Nós vivemos dentro deste mundo, bombardeados a todo instante, quer seja pelo smartphone, celular, quer seja pelas mídias outras, pela grande mídia, somos bombardeados. Ou no dia a dia, em meio aos nichos que temos acesso. Nós somos confrontados muitas vezes. As pessoas trocam de valores como trocam de camisa, trocam de valores como trocam de roupagens ou de trajes, mas preciso ter uma identidade, porque nesse mundo de controvérsias, de
indo e vindo de conflitos e confrontos, a mente fica armazenando muitos ruídos, muitas coisas desnecessárias. E memórias, imagens, tudo isso, as memórias vão preenchendo tanto como um HD de um aparelho. E você fica, então, muitas vezes sem norte, sem orientação, desorientado. Então, o sistema, o mundo como sistema, o segundo inimigo. Terceiro inimigo, o mal personificado existe. Aí eu paro aqui para lhe falar. Gosto da Bíblia porque ela apresenta dessa perspectiva. Os desejos do homem, o sistema em que ele vive e o mal personificado. Existe o espírito do mal, ou mal em espírito. Existe. A Bíblia vai chamar de diabo, de Satanás. Existe. Não dá para relativizar. Há forças descontroladas que impulsionam a mente, que exerce influência na mente do indivíduo e que nem a psicanálise, nem a psiquiatria vai ter resposta. Por que que aquela pessoa com um perfil tão correto, tão certinho, por que que essa pessoa, de repente, pega uma faca e faz o mal e mata quem está próximo a ela? Por quê? E depois ela volta em si como se não aconteceu. Sabe, a possessão demoníaca existe. Não são todos os casos. Nós temos experiência nesta área. Ministramos há mais de 25 anos nesta área de cura e libertação. E as pessoas geralmente caem por 3 motivos. Dentro da igreja, numa reunião espiritual, numa reunião, pode ser dentro de casa, no trabalho. Eu estava certa vez no auditório da administração regional, aqui no Guará, no Distrito Federal. E no auditório, após uma palavra de 15 minutos, fui então convidado a orar por uma pessoa que estava sentindo mal. E essa pessoa disse, logo terminei a palavra, a reflexão, essa pessoa disse, eu estou sentindo mal. O que você sente? Eu sinto dor de cabeça. E sinto o estômago revirando. E coisa impressionante. Quando eu pedi que estendesse as mãos, pedi que no auditório, perguntei, alguém que professa a mesma fé que eu, por gentileza, venha até aqui e coloque as mãos no estômago desta minha amiga, dessa minha irmã. E nesse momento, quando eu olhei para ela, eu disse a ela, olha, a experiência que você vai ter, talvez nunca você tenha tido na sua vida, mas Deus te ama tanto, porque Ele reservou esse momento. Deus tem tempo, modo e lugar para abençoar. E só porque Ele te ama, você vai ter uma experiência como nunca tivestes na tua vida. Mas serás liberta aqui e agora. Naquele auditório mesmo, haviam pessoas de expressões diversas de fé. Todos, respeitosamente, ficaram em silêncio enquanto eu estava ministrando. E quando eu trisquei o polegar na testa dela, e disse em nome de Jesus Cristo, esta possessão, esta influência maligna na mente, nesse corpo, desapareça agora, aonde houver qualquer tipo de opressão. Esta mulher parece que levou um choque de 1000 volts, caiu no chão. E quando ela caiu no chão de costas, aí veio a segunda parte. De repente ela começou a dar gargalhadas como se fosse mulher de porta de bar, sabe? Como se estivesse na porta de um bar. Na porta de um bar, gargalhadas, gargalhadas. Estava ali à minha frente uma pessoa com joias, colares, bem vestida, e depois fui informado que era uma pessoa de posição naquela administração, sabe? E gargalhando. E de repente as pessoas ficaram um pouco assustadas,
pouco em volta, auditório todo ar-condicionado, carpetado, horário de almoço, horário que era seria apenas uma reunião de oração de cerca de 50 minutos. Mas eu voltei para aquela situação, naquela situação, e disse: o que tu faz aí? Eu vim matar o marido dela. Tu não vai matar ninguém aqui. Aquela gargalhada parou e de repente a voz da mulher ficou grossa e ela respondia dessa forma. E eu disse: tu não vai matar ninguém na casa dela, nem aqui. Eu vim matar ela, não vai matar ninguém nem aqui nem na casa dela. Mas em nome de Jesus Cristo, o Espírito de Deus que há em mim, com a autoridade que eu tenho, que Ele me concedeu, em nome de Jesus, sai. Espíritos que atormentam esta alma, esta mente, batam em retirada, em nome de Jesus. Amém. Aquela mulher voltou a si, ela levantou-se do chão e ela tremia toda trêmula. Ela disse: o que aconteceu? Ela não se lembrava de nada. Então, o estado de possessão demoníaca existe, e a pessoa, quando está nesse estágio, ela perde a consciência. Há uma personalidade, assume a personalidade dela. Então emite sons, emite ruídos. Depois a pessoa me procurou e disse: o que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Ela me procurou logo depois: pastor, o senhor está onde? Eu estou aqui em tal lugar. Posso ir até o senhor? Pode. Já estava numa igreja. Na igreja, de fato, a pessoa chegou e ela disse: o que aconteceu? E eu disse a ela: suas amigas não contaram? Não. O que você lembra? Não, só lembro que lá, na hora do culto, no auditório da administração, o senhor colocou as mãos sobre mim, apaguei geral e não me lembro de nada. De nada. Aí eu fui explicar para ela: olha, demônios existem e são espíritos inteligentes. Espíritos inteligentes que percebem. Não são oniscientes, não sabem o que você pensa, mas percebem. Com base em que eu digo isso? Com base neste livro, sempre a nossa fonte de regra, fonte e regra de vida e prática, ok? Então, eu disse: e esses espíritos, eu falei, tomaram tua consciência, tua personalidade e assumiram o teu corpo, emitiram sons, gargalhadas. Eu fiz, não, os espíritos que estavam dominando a tua mente. E ela não lembrava de nada. Ela disse: eles falaram isso, foi que estava na minha casa. Ah, pastor, meu marido contratou uma pessoa e essa pessoa fez uns pãezinhos de queijo e colocou uns pozinhos brancos em cima desse pão de queijo e fez um ritual e nós comemos. Então daí o pastor está fazendo sentido na minha mente, porque daí eu estou sentindo os mesmos sintomas que meu marido. E às vezes, madrugada, eu acordo com o estômago rebrulhando. Lá no auditório, eu tinha dito para ela, quando voltou: e a dor de cabeça sumiu. O que você sente no estômago? Aí eu disse: então traga um balde. Já tinha quebrado o protocolo mesmo. Um balde. E aquela pessoa, então, eu falei para uma das irmãs que estavam no auditório, uma das pessoas aí que professava a mesma fé que eu: põe a mão no estômago dela. Colocaram a mão no estômago e nós repreendemos: seja queimado este mal, radicalmente queimado. Essas dores, esse mal-estar se revirar em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela foi liberta. Então, há 3 inimigos: os desejos, o mundo como sistema e o mal personificado. Agora, guarde isso, que nós vamos continuar na próxima aula. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Dentro desse contexto dos desejos insaciáveis, descontrolados, nós vamos tratar sobre duas armas
terríveis, duas fontes terríveis, sabe, de perturbação na alma. São elas a ira e a ansiedade. Se você tem problemas nessa perspectiva, não perca a próxima aula. Vamos falar sobre a ira e sobre a ansiedade. Por exemplo, só fazendo um prelúdio aqui. Primeiro sobre a ira. Você sabia que pessoas que são irascíveis, sabe? A ira mal resolvida resulta em 5 sintomas. 5 sintomas podem ser apresentados, ou por inteiro, ou separadamente. Como se reconhece uma pessoa que, sabe, vive ou ela sofre de ira mal resolvida? Amargura, depressão, é problema de ira mal resolvida. Perfeccionismo, tudo tem que ser nos mínimos detalhes, senão perde, sabe, sai do salto. Negação ou esquecimento, sabe, aquele limbo, aqueles start, dá uma parada, uma travada, perde a memória, perda de memória. Negação ou esquecimento nesse nível, ira mal resolvida. Violência, as pessoas truculentas, todos sabemos. Ira mal resolvida. 5 sintomas dessa personalidade que apresenta não saber lidar com a ira, ou ira armazenada em excessos, não resolvida. Precisa haver confronto, reflexão, arrependimento para que haja cura e libertação. Venha comigo na próxima aula. Deus te abençoe. Pastor Rolim.